Quem sou eu? Eu me chamo Rafael Macedo, tenho 36 anos, sou casado com a Cíntia, sou pai de 2 filhos, a Rafaela e o Lucas. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou um homem apaixonado por Jesus e pela sua obra. Antes de conhecer Jesus, eu preciso voltar no tempo que eu era criança, eu vim de um lar tradicional, eu fui criado com mais uma irmã e também com uma prima, né? Minha mãe optou por criar uma prima. A gente nasceu num lar bem estruturado, no entanto a gente sentia algumas ausências, né? E uma ausência marcante assim foi a ausência do meu pai. Ele tinha que trabalhar muito para trazer o sustento para casa e a ausência dessa figura paterna, eu acredito que contribuiu para algumas escolhas que eu fui fazendo depois ao longo da vida. Hoje eu entendo as escolhas do meu pai, mas quando criança, infelizmente a gente está em formação, a gente não entende, não processa muito isso. Então eu cresci sem uma referência masculina em casa, né, com a ausência do meu pai, e acabei tentando buscar isso. Hoje eu compreendo, né, que eu tentava buscar isso através de amizades, e às vezes até amizades com pessoas de mais idade, mais velha, tentando buscar uma referência, né, de homem. E assim, eu tive alguns amigos que me contribuiu para me levar para alguns caminhos que hoje eu vejo que eram muito ruins, né? Então, desde muito cedo eu comecei a fumar cigarro, 14 anos, eu tive o vício de cigarro, eu era muito arteiro. Na verdade, eu não sabia quem eu era e eu tentava me autoafirmar, e para isso eu queria chamar atenção de alguma forma. Eu entendo que tudo que eu fiz era uma forma de tentar chamar atenção e dizer, olha, eu não sei quem eu sou, eu não entendo o que está acontecendo dentro de mim e eu preciso da atenção de alguém. Então eu queria chamar a atenção através dos vícios. Então comecei com cigarro, como eu disse, depois eu passei para bebida, então saía muito, né? Ia para muitos lugares, bares, saía à noite, né? Baladas, né? Que a gente fala. E nesse tempo eu me perdi muito, me perdi mesmo, porque sempre, em tudo que eu me propus a fazer, eu sempre fui muito intenso. Isso é de mim, uma característica. Então, quando eu era criança, participava de atividade física, eu me doava ao máximo para buscar os melhores resultados. E assim também às vezes foi na questão do vício, né? Na questão de querer mostrar alguma coisa para a sociedade. Então eu bebia muito mesmo. E como a gente sabe que um abismo chama outro abismo, né, da bebida, infelizmente também eu conheci o mundo das drogas. Então eu fui uma pessoa também que teve contato com as drogas, e aí eu fui me perdendo mais e mais, né? Comecei a trabalhar muito cedo, então o meu salário eu usava justamente para patrocinar o meu vício, né? E aí eu conheci um pouco de tudo, né? E, bom, talvez esse seja um resumo um pouco da minha história antes de Jesus. Uma pessoa triste e vazia. Bom, minha conversão foi algo muito marcante, como acredito de todos, né? Foi um acontecimento muito especial na minha vida e com certeza marcou. Eu tenho alegria em relembrar esse dia, mas eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. No meu lar ninguém conhecia Cristo, minha mãe praticava outras religiões, né? E ela teve contato, foi a primeira pessoa no lar a ter o contato com o Evangelho. Nesse contato que ela teve, ela se entregou verdadeiramente, ela passou pelo processo de conversão e ela começou a se propor a orar pela família. Ela orava por mim, pela minha irmã, pelo meu pai, e em alguns encontros de oração, ela depois me disse, né, que foi dito a ela, né,
através da vida de um irmão, que eu seria a próxima pessoa que Deus alcançaria e que Deus tinha uma obra na minha vida. Ela me compartilhou isso na época, eu não entendia, dava risada, eu falava, agora não, eu sou muito novo, respeitava, mas eu não queria aquilo para mim, né? Achava careta, cafona, enfim, era uma coisa que jamais passaria na minha cabeça em virtude da vida que eu levava. Apesar de ser uma vida ruim, né, quando você está cego, você parece que você gosta daquilo. É um vazio muito grande dentro de você, mas no momento ali você acaba iludido. Então você acha que aquilo é a alegria, que aquilo é a vida, mas é um sorriso falso. Pois bem, minha mãe continuou orando pela família e passados-se 8 anos que ela havia se convertido, eu conheci uma pessoa no litoral e, para minha surpresa, essa pessoa, ela morava aqui no bairro onde eu resido hoje, aqui na Vila Císpera, e nós nos conhecemos, ficamos juntos e eu conheci a história dela. Ela me contou a história dela, disse que era uma pessoa que já tinha feito missão, era participante, né, num período da igreja, e que ela estava afastada e que aquilo fazia muito mal para ela. E eu, em conversa com ela, disse, por que você não volta? Ela falou, não é tão simples assim, é difícil, não é fácil voltar. Eu não entendia muito bem, mas disse a ela que ajudaria ela a voltar, porque eu percebia que aquilo fazia mal para ela. O fato de ela falar que gostava de estar na igreja e naquele momento ela não estava mais, né, exercitando a fé dela. Então eu percebia que isso fazia mal para ela e eu falei que ajudaria ela a retornar, mas não sabia como fazer. E o tempo passou, de ficante, a gente começou a namorar, sério. Eu conheci a mãe dela, ela conheceu também minha família, mas ainda faltava conhecer o pai dela. E na ocasião o pai dela teve uma estratégia, né? Ele falou que só me conheceria se eu fosse na igreja a qual ele congregava, que ele queria me conhecer primeiro lá na igreja. Me fez um convite, eu quero conhecê-lo, mas de domingo eu estou ocupado, falar para ele ir lá na igreja encontrar comigo. E eu fui, né? Tava querendo namorar mesmo, né? Fui atrás da gatinha, né? Fui. E chegando lá era um congresso de jovens e ali eu fiquei impressionado, fui muito tocado pelos louvores, por tudo, mas ainda estava me segurando, né? Porque como eu disse, eu tinha uma resistência dentro de mim, né? Não queria aquilo para mim. E num dado momento do culto, a palavra tocando no meu coração, o pastor da noite que estava fazendo uso da palavra, ele não era da igreja, da congregação ali, e ele começou a profetizar. E ele profetizou na ocasião pro meu então sogro, né? Coisas assim que eram pessoais e que eu sabia porque eu conversava com a minha namorada. E eu fiquei espantado com aquilo. Eu falei, nossa, se Deus existe mesmo, então que ele venha falar comigo. E não teve outro, né? Logo depois que ele terminou de falar com o meu ex-sogro, ele dirigiu uma palavra para mim e falou coisas que só eu sabia. Falou a respeito de um Natal que eu passei, só retomando, esse culto ele ocorreu em meados de dezembro e ele falou assim, no Natal passado você teve um Natal muito triste. De fato eu tive, a gente teve uma discussão familiar e eu saí de casa no dia, na véspera, né, no dia 24 para o dia 25 eu saí de casa e estava um dia chovendo, uma noite chuvosa, e eu olhei para o céu e falei assim, Deus, eu não sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existir, me responda se isso que eu tenho é uma família. E todo mundo estava reunido com as suas famílias e eu não consegui ficar em casa devido à discussão que a gente estava passando. E ele fez menção desse episódio, e eu não contei isso para ninguém, era algo que eu guardava dentro de mim, e ele disse, esse Natal vai ser diferente do ano passado. O ano passado você não teve um Natal, mas esse ano você vai ter um Natal totalmente diferente.
e falou outras coisas mais, e dentre elas falou que eu seria um obreiro, que eu ia aceitar Jesus e que eu seria um obreiro daquela igreja. Eu nem sabia o que era obreiro, né? Eu só sei que quando foi feito o apelo eu aceitei Jesus porque foi muito forte. Então eu entrei ali todo com uma postura, todo marrento, né? Eu falei que eu entrei buscando a gatinha e eu encontrei o leão. Encontrei o leão e quando foi feito o apelo, quando eu dei por mim eu já estava na frente lá de joelhos e como eu disse, tudo que eu faço é muito intenso. Eu fui muito tocado. Claro, não foi do dia para a noite, eu saí daquele culto, acendi meu cigarro, eu continuei nos meus vícios, mas alguma coisa já tinha me tocado. Eu sabia que Deus existia de fato e que Ele falava com o homem. Então eu fui me entregando, a cada dia eu fui me entregando, passei alguns momentos, algumas situações que me levaram a pensar em desistir. Logo no começo da minha conversão, eu não continuei o namoro, né? E então minha namorada ela foi embora, ela saiu da igreja e eu fiquei lá, continuei na igreja. Só que o que ocorre? Como eu não tinha muito relacionamento com meu pai e eu já, nesse período, já tinha uns 20 anos, 21 anos, eu acabei me ausentando um pouco dos antigos amigos e me senti muito sozinho. Então eu olhei para mim e falei, puxa, eu tinha uma namorada, hoje eu já não tenho mais tantos amigos porque eu fui aos poucos buscando mesmo conhecer mais a Deus, deixei alguns vícios, né? E o cigarro foi o mais difícil de eu conseguir deixar mesmo. E eu lembro que eu associava a questão do cigarro como algo que me trazia uma tranquilidade, era um refúgio para mim. Então, quando eu acabei o namoro e me senti muito sozinho, por não poder compartilhar com ninguém o que eu estava sentindo, eu nem ia falar para minha mãe, eu tô triste que eu terminei com uma namorada. Eu era um homem já, né? E eu não tinha os amigos, porque eu acabei deixando de frequentar alguns lugares e eles acabaram se afastando um pouco. Então, um dia eu cheguei em casa, cheguei decidido, eu falei, não, eu cheguei do trabalho, falei, não vou mais seguir a Cristo, porque seguir a Cristo está me trazendo muito prejuízo. Perdi a namorada, perdi os amigos, estou me sentindo muito sozinho, triste, eu acho que isso não vale a pena para mim. Então eu saí de casa e saí em busca de algum amigo, de um ex-amigo, alguém que andava comigo, mas não encontrei. E caminhando na rua onde eu morava, tinha uma padaria, eu entrei na padaria e falei, vou comprar um cigarro. E desculpa, né? Até falei assim com Deus, me desculpa. Eu tentei deixar os vícios, mas hoje eu percebo que eu preciso disso para poder aliviar essa minha dor. E quando eu ia comprar o cigarro, eu vi alguma coisa assim dentro de mim que não deixou, me impediu. Eu falei, se eu comprar eu vou voltar ao vício, foi tão difícil parar, se eu comprar eu vou voltar tudo de novo e um vício chama outro vício, não tem jeito. E ali com muito custo, uma briga interna, eu saí da padaria e não comprei o cigarro. Continuei andando na rua e eu escutei uma voz muito forte dentro de mim, né? Eu passei por uma igreja pequena que existia lá na rua e eu escutei uma voz muito forte dentro de mim, entra nessa igreja. Eu falei, puxa, agora além de sozinho, não tem ninguém para conversar, eu tô ficando louco, eu tô ouvindo vozes. Mas era algo muito forte, entra ali na igreja. E eu falei, mas eu tava de chinelo, cabelo despenteado, tava andando na rua, eu tinha chegado no serviço, tinha tomado banho, pus pijama, chinelo, então tava meio largado. Mas decidi obedecer aquela voz e entrei do jeito que estava, sentei no último banco ali da igreja, e falei em pensamento, falei, Senhor, me consola porque a dor está muito grande de não ter mais relacionamento com pessoas, eu acabei me sentindo muito isolado, né? Não que as pessoas se isolaram de mim, mas eu já não me via em alguns lugares andando com algumas pessoas, eu não me sentia bem, isso já não estava me fazendo bem. E nesse momento que eu fiz essa oração em pensamento, veio uma pessoa, né,
e pôs a mão no meu peito e falou assim, e eu falei em pensamento: pediste o consolo, filho, está aqui o consolo do Pai. Você é joia preciosa, não saia dos meus caminhos, porque eu tenho uma obra muito grande na tua vida. Naquele momento que eu recebi aquela palavra, foi como um choque dentro de mim, né? Eu não aguentei, eu comecei a chorar, só que minha reação foi ir embora da igreja, eu saí correndo. Eu acredito que os irmãos ali achou que eu me ofendi ou que eu não gostei, enfim. Mas eu saí de lá porque eu queria correndo ir para casa, me trancar, não estar exposto na rua, a fim de não fazer nada de errado. Fiz amizades, as pessoas foram muito importantes para a minha vida, que contribuíram, né, com a minha formação. Então eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que passaram na minha vida. E depois, estando na igreja já há um tempo, depois de anos na igreja, eu conheci a minha esposa, Cíntia, nós nos casamos, constituímos família e Deus veio trabalhando nas nossas vidas, sempre Deus falando, né? Então a gente ocupou o cargo de liderança, trabalhamos com jovens e o que foi marcante foi que cada palavra que o Senhor falou, ela foi se cumprindo. Eu me tornei obreiro daquela igreja e hoje eu sou pastor, né? Hoje eu vejo o cumprimento das palavras do Senhor na minha vida. E eu digo que, sem medo de errar, que aquele versículo onde diz que não somos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolhe, Ele é real. Ele é real. Não foi eu que escolhi Jesus. Ele me encontrou num mundo, né, num lugar onde eu estava sozinho, perdido, mergulhado em drogas. Foi nesse momento que Ele me encontrou e eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez e tem feito na minha vida. Hoje eu posso dizer que eu sou um homem feliz, um homem que entendeu o seu propósito de vida, um homem que nasceu com um propósito e está vivendo esse propósito a cada dia. Então eu sou uma pessoa realizada. Hoje eu posso dizer que através da pessoa de Jesus Cristo eu tenho um sentido para a minha vida, coisa que eu não tinha antes. Então eu sou uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito realizada, uma pessoa que tem muitos sonhos, né? Só que hoje sonhos totalmente tangíveis. Como assim tangíveis? Porque eu me pauto pela palavra. Então eu sou o que a palavra diz que eu sou. Então eu tenho plena convicção que eu vou alcançar todos esses sonhos que eu tenho ainda dentro de mim e realizações familiares, né, que eu creio que eu vou alcançar, que uma delas que eu quero expressar é a conversão, né, de toda a minha família. A minha mãe se converteu, o Evangelho me alcançou, tem alcançado a vida da minha irmã, mas eu creio ainda que Deus há de aperfeiçoar a sua obra no meio da minha parentela, né? Vai alcançar a vida do meu pai. Então, meu sonho hoje é ver o meu pai aqui, né? Juntamente comigo, confessando que Jesus Cristo é o Senhor.